Você sabe que esse quadro só é completo se aumentar a homenagem que a gente vai fazer aqui, a reverência, for comentada por quem entende do assunto. E quem vai contar todos os detalhes da vida desse apaixonado pelo samba é ele que você acabou de ver, o jornalista do Diário de São Paulo, Felipe Machado, que é nosso parceiro. Fala, Felipe, obrigado, querido, por ter vindo mais uma vez, tão gentil sempre. Obrigado, você. Obrigado, querido. Maravilha. Se der tempo de a gente falar aqueles papos que a gente estava ali em off, oh meu Deus. Então, às vezes, eu vou dizer, programa de televisão seria muito mais legal se pudesse ter captar as imagens do que acontece fora, né? É verdade. Bom, Felipe, o mestre Cartola foi um dos maiores compositores, na minha visão, como nós falamos antes, um Gershwin, um Cole Porter, um John Mercer, um Rodgers and Hart junto, sei lá, um Irving Berlin, qualquer coisa por aí em relação à música brasileira. Ele foi um dos maiores compositores e sambistas da história da nossa música. De onde veio a influência, que nós conversávamos antes disso, né? Do samba desse gênio? Influências, de onde veio, eu acho que seria até uma coisa poética de dizer, mas veio da vida mesmo, né? Quer dizer, veio da vivência, porque era um cara que tinha uma formação muito simples, né? De uma família simples, morava ali na Rua do Catê, depois foi para Laranjeiras, depois foi para Mangueira, e acho que essa mudança para Mangueira, acho que veio um pouco dali mesmo. Ele tinha ele frequentava ali, ele assistia ali as rodas de samba, né? Olha ele com o pai dele ali, ó. Pode falar. O pai dele tocava cavaquinho nessas rodas de samba, ele ficava ali em volta e ficava querendo participar, mas não podia, né? Porque era moleque e tal. E depois ele acabou conhecendo outras pessoas, o próprio Carlos Cachaça, no Morro, ali aquele pessoal que era das rodas de samba. Ele começou também a aprender a tocar cavaquinho, tocar violão com o pai. E depois, quando ele começou realmente a compor os sambas dele, foi que as pessoas começaram a perceber em volta que ali tinha um talento realmente único, né? Eu estava falando que, de todos os adjetivos que eu pudesse seguramente falar dele, se adjetivar Cartola é muito difícil, mas existe um que seria perfeito, que é o apaixonado. E esse lado apaixonado dele fica absolutamente transparente. É quase um jazz, né? Assim, a harmonia tem uma harmonia tão complexa. A harmonia jazzística, tão complexa que e é tão atual, uma coisa tão moderna, assim, né? E foi uma música composta há muitos anos, é muito linda essa música. Exatamente. Aliás, ele começou a trabalhar muito cedo, né? O Cartola, parece que com 11 anos de idade. E o apelido de Cartola, que eu fiquei sabendo, acho que por tua causa, você que falou. É porque ele cobria a cabeça com um chapéu tipo Cartola para proteger do cimento que caía quando ele trabalhava na obra. Olha que coisa maluca. Ele, quando tinha o carnaval, né, que ele morava ali no Morro da Mangueira, e depois de mais velho, ele não gostava mais daquela bagunça, na época de carnaval, ele ficava um pouco mais... Sim. E ele ficava muito bravo quando as pessoas chegavam lá para pegar fantasia e tal, e todo mundo perguntava para ele, por que é Cartola o seu apelido? Depois de responder milhões de vezes, ele odiava, ele não gostava daquilo. E na verdade... Cartola teve essa história do pioneirismo porque, por incrível que possa parecer, a música que é a égide do som brasileiro é o samba. E ele foi criminalizado naquela época, né? Era vadiagem, não podia tocar samba na rua, que era preso. Quer dizer, e ele conseguiu superar essa história também. É verdade, ele teve uma fase assim, quando morreu a mãe dele, ele passou a morar só com o pai. E depois ele se deu mal, brigaram e tal, e ele acabou saindo de casa. E foi justamente quando ele começou a andar mais com esse pessoal. Eles formaram aquele bloco dos arengueiros, né? Os caras meio bagunceiros, tal, o próprio Carlos Cachaça, que depois acabou se tornando o embrião que depois ia formar a Estação Primeira de Mangueira, né? Felipe, ele foi um dos fundadores, né, da Estação Primeira de Mangueira, que se tornou uma das suas paixões absolutamente incondicionais, né? Como é que aconteceu essa aproximação do Cartola com o Carnaval? O Carnaval, bom, ele desde criança ele participava daqueles blocos, né? Inclusive o bloco Arrepiados, desculpe, que era um bloco que tinha as cores verde e rosa. Então, ele gostava muito daquele bloco e tal. Quando ele foi para o Morro da Mangueira e quando começou essa história de montar realmente, de começar a escola, ele sugeriu as cores verde e rosa.
E ele é um dos 7 fundadores da Mangueira, e ele sempre foi muito presente, ele era diretor de harmonia desde o começo da escola, e ficou durante muitos anos e tal. E depois teve uma época, logo antes daquela fase que ele desapareceu, uma coisa meio maluca, foi. Um episódio meio maluco da vida dele, em que rompeu com a escola. Quer dizer, na verdade a escola rompeu com ele. Eles foram considerar... O samba mudou muito, né? A cadência do samba mudou muito ao longo dos anos, e começou a prevalecer aquele samba mais rápido e tal, e a própria Mangueira achou talvez que o samba dele, do Carlos Cachaça, era um samba um pouco mais antigo, eles passaram a ficar meio fora, e ele, muito magoado com isso, acabou deixando, a Deolinda tinha morrido, tudo, ele acabou deixando o Morro da Mangueira, e daí teve aquele episódio maluco do desaparecimento. Sumiu. Sumiu. Ninguém sabia onde é que estava o Cartola. Você falou do grande parceiro dele, né, do Carlos Cachaça. Esse foi um dos nomes que talvez melhor seguiu a trajetória do Cartola. Como é que essa parceria colaborou, na verdade, com a carreira dele? Ele foi o principal parceiro, né? Embora claro que o Cartola teve outros parceiros, até Noel Rosa, né? Eles compuseram uma música que a própria Carmen Miranda cantou, mas o Carlos Cachaça foi realmente o grande mentor. Ele era um pouco mais velho que o Cartola, né? Ele era 6, 7 anos mais velho que o Cartola. Então o Cartola chegando na Mangueira ali, o Cachaça meio que pegou ele meio como ficaram muito amigos e tal. E dizem até que, embora o nome Carlos Cachaça, ele é um cara... tomava a sua cachaça e tal, mas era um cara muito sério, muito centrado, né? Então, acabaram ficando muito amigos e tal, e acabaram compondo muitas músicas. Uma dessas músicas, tem até uma história engraçada, que quando aquele maestro Stokowski veio pro Brasil, queria gravar alguma coisa brasileira, o próprio Villa-Lobos sugeriu do Cartola, o Cartola e o Carlos Cachaça fizeram uma música, Quer Me Ver Sorrindo, Quero Me Ver Sorrindo, esqueci o nome. E daí o Stokowski gravou a música, e depois eles acabaram não recebendo um centavo por aquilo. Ficou meio que uma história aí para eles. A autonomia dele com o Carlos Cachaça, né? Autonomia é uma música que o arranjo deles, tenho certeza que vai ser lindo, mas o original tem aquele arranjo do Radamés Inhatelli, que é um arranjo com orquestra, que acho que foi talvez a única vez que ele gravou com orquestra. Eu conheci Radamés Inhatelli. Conheci o cara, conversei com ele. Olha, eu sou um clássico, rapaz, sou antigo no último nível. Você vai contar depois a história no restaurante. A minha com Cartola, eu vou contar. Ninguém sabe dessa história. Na verdade, eu queria que você agora falasse pra gente, Felipe, por que demorou tanto para ser lançado o primeiro LP do Cartola, só em 74. Por que ele tinha 65 anos, o primeiro disco. Começou... Na verdade, assim, essa resposta, não existe muito uma razão para isso, Rony. O que aconteceu é que ele foi um cara que desde jovem, ele foi gravado por muitas outras pessoas, né? As pessoas compravam o samba dele até, eles negociavam isso, vendiam e tal, e as pessoas iam gravando, e assim, ele não era visto talvez como um cara, como um dos artistas, ele era visto mais como um compositor e tal. Então, o Marcos Pereira, né, na verdade, foi o cara que montou uma gravadora. Foi, Marcos, sim, Marcos. E sugeriu, né, convidou o Cartola para gravar esse primeiro disco, e depois acabou sendo um sucesso, tal. No segundo disco, o disco que tem Rosas Não Falam, né, que tem Mundo é um Moinho, daí Rosas Não Falam entrou na novela das 8, aquela coisa, virou uma coisa mais popular. O Cartola passou a ser visto também como um intérprete, mas ele era visto muito mais como um compositor do que como um artista mesmo, verdade, como um cantor. Verdade. Enfim, a obra que fica mesmo, realmente é uma obra genial, né? Um dos maiores compositores mesmo da história, a obra que fica. Agora, o Cartola dizia que, pelas contas dele, ele tinha mais de 600 músicas. Então, eu acho que tem coisa, eu não sei em algum momento onde vai aparecer isso, ou como vai aparecer, sim, mas assim... infelizmente a gente não tem um registro tão grande da história, né? Ele falou que muitas coisas ele esquecia, né? Muitas coisas esquecia. Exato. Agora, espero que isso apareça de alguma maneira, né? Com alguma coisa fora do Brasil. Você às vezes descobre aqueles tesouros, né? De falar que era diz a lenda, né? Que uma das grandes frustrações do Cartola foi que o Roberto Carlos não gravou As Rosas Não Falam. Porque todo mundo gravou, né? E o Roberto Carlos não gravou porque teria dito que, não, para ele as rosas falavam. Ele não concordava com o conceito de que as rosas não falam. Ele achava que as rosas falavam, então, por isso ele não gravava, não concordava com o Cartola. E o Cartola teria ficado muito chateado com isso. Assim, diz a lenda, né? Uma das milhares de lendas que tem sobre ele. Felipe, estouramos todos o tempo com esse negócio aqui ai, Deus do céu, com esse negócio de horário eleitoral. Eu quero te agradecer muito. Felipe Machado, nosso parceiro, nosso querido amigo, brilhante crítico.
está conosco sempre que a gente precisa. Eu te agradeço muito, de coração. Imagina, eu que adoro estar aqui sempre. Obrigado. Então venha sempre também. Todo dia, eu estarei. Tá ótimo.